Fala pessoal, sou o Gui Santos do Rio de Janeiro, eu faço parte do time da The One e faço parte também do time da Arromba Tattoo Shop. Hoje eu vou mostrar pra vocês como que eu elaboro as minhas águias. Normalmente é uma dúvida porque ela tem as penas brancas, o bico é amarelo e é claro também. Então eu vou conseguir mostrar pra vocês hoje, nesse vídeo, como se extrai profundidade dentro de elementos claros, né? Diferenciando o fundo do bico da águia, da cabeça da águia, destacando o olho. Então acompanhe comigo como extrair um bom resultado dentro dessas circunstâncias num preto e cinza. Então vamos lá pessoal, eu gosto de começar pelos elementos mais escuros, que nesse caso seria o fundo, porque a cabeça da águia normalmente tem as penas brancas, o bico amarelo e a gente ainda tem uma sombra na parte de baixo do bico, dificultando um pouco a visualização do tom real. Nesse trabalho eu separei 4 sumis, sendo o primeiro o mais escuro. Comecei marcando a base com preto puro e agora eu vou com o sumi 1 até próximo ao bico, mas sem encostar porque ele vai entrar um tom mais claro. E no final é sempre bom dar essa jogadinha para você não marcar o final da sua sombra. Então, como a gente tem essa parte de luz, a gente vai fazer agora o corte com a Magnum, que é levar a sombra bem rente ao traço. Essa parte exige muita atenção. E o legal é que a profundidade vai ser criada quando eu colocar um traço na parte de baixo. Mas por que eu coloco esse traço na parte de baixo? Ele ressalta a definição e dá uma profundidade a mais. Quando eu colocar no vídeo vocês vão ver a diferença que dá. Então nessa parte do fundo nós temos aqui um sumi 2 e agora eu vou entrar com um sumi bem clarinho aqui para poder fechar essa área e também não ser uma parte muito pesada do fundo, já que a gente está descendo o tom em vez de estar subindo o tom. Também de novo cortando com a Magnum. Agora eu vou usar uma 15 mm, até agora eu tinha usado só a 7. Agora é hora de fazer aquele tracinho que eu comentei. A questão aqui é não usar o preto, porque ele fica muito pesado e muito destacado no fundo. Aqui eu vim com o mesmo sumi que eu fiz no fundo, eu fiz agora com a agulha de traço. Porque a agulha de traço normalmente fica mais escura mesmo do que a Magnum. E a gente vem acertando algumas partes aqui, dando mais definição na parte das penas. Essa parte aqui de baixo vai ser escura, então eu já estou marcando aqui as minhas áreas mais pesadas, que também não serão pretas, elas só serão mais escuras. Ó, marquei as duas partes do bico. Agora eu estou fazendo uma textura com uma agulha de traço mesmo, a textura do bico, porque essa parte é meio óssea, né? É diferente das penas. Então faço um rastelado ali, normalmente eu venho com uma agulha de 5 ou uma agulha de 7. Eu fico muito preso, vai depender do tamanho da imagem. Aí são formatos que eu faço uma definição ali da parte do bico numa parte de luz. Só tomo cuidado para que não marque tanto. Nessa parte eu não estou fazendo com preto, estou fazendo com sumi. Nessa parte eu estou fazendo com o meu sumi 3, tá? Lembrando que eu tenho sumi 1, 2, 3 e 4. Agora eu estou fazendo com o sumi 3. Para depois eu vir com a Magnum fazendo a base, né? Uma parte mais escura do que o fundo. E esse traço embaixo, ele me deu uma base mais escura do que o fundo, mesmo sendo no mesmo tom, porque a agulha de traço vai mais fundo na pele. Essa parte do bico eu estou fazendo com preto puro e agora estou marcando também com preto puro, porque essa é uma parte de muita sombra dentro da boca. Também a íris da águia é preta, né? Tudo preto puro. Agora essas outras partes que contornam os olhos e contornam as penas mais escuras em torno do olho não são tão pretas assim, então eu venho com o meu sumi mais escuro. Eu faço movimentos de pêndulo, às vezes
um movimento de C, como vocês estão vendo agora. Esse movimento C, ele meio que dá uma introdução ali à sombra da parte da cabeça, né, a parte de cima. Ela é bem clarinha, então eu jogo bem de leve, bem com a pontinha da agulha. Todos esses detalhes que vocês estão vendo são quase sem encostar na pele. Agora essa parte é uma marcação com Sumi 3 também. É uma sombra, né? Só que eu não vou fazer essa sombra com Magnum porque a minha imagem não é tão grande assim. Agora eu volto mais ou menos ali com o Sumi 2 para conseguir fazer umas sombras mais fortes. Essa parte é bem delicada porque são muito clarinhas e são como se fossem pontos. Muita gente faz rastelado, só que eu gosto de fazer uns pontos meio irregulares, às vezes fazendo um pêndulo bem curtinho, mas com agulha de traço. É muito importante que seja com agulha de traço. Agora a introdução da parte das penas ali eu fui com o Sumi 2 ou 3, depende da sua referência. Ele vai iniciar ali as penas mais fortes embaixo dos olhos. E de novo, pêndulo, só que bem na ponta da agulha, bem superficial para não ferir a pele, porque a gente vai entrar com a Magnum ali em cima. Ressaltando ali os movimentos em C. Agora eu vou fechar um pouquinho com a agulha de traço mesmo, no Sumi 1. Vou rastelar ali, próximo ao olho, só para poder ficar mais escuro e já abrir os poros. Agora eu estou entrando com a Magnum, também o Sumi 1. Agora eu estou fechando todas as áreas ali que seriam escuras, mas ainda não vim com preto. A única parte preta aqui dessa imagem é o ponto do bico, o olho e aquela marcação ali de dentro do bico, onde seria a língua. Essas são as únicas partes pretas da cabeça da águia. Por que eu uso pouco preto puro, né? Porque, como eu expliquei no início do vídeo, o bico normalmente é amarelo e a cabeça é branca, e a asa da águia ela é preta. Então as zonas escuras da cabeça da águia não podem ser pretas, senão ela vai acabar se confundindo com a asa. Agora eu estou fechando o bico, fazendo toda a base dele, fazendo com o Sumi 2. E as áreas mais clarinhas são o meu Sumi mais claro, que é o Sumi 1. Mas por que eu deixei o meu bico levemente mais escuro do que os tons da cabeça? Porque normalmente o bico é amarelo, né? Eu trabalho pensando dessa forma. O amarelo é mais escuro que o branco, então aqui os tons precisam ser mais escuros. Preciso trabalhar ali com normalmente o 3 e o 2, também o 4, né? Mas na cabeça da águia, aquela parte lá de cima, ele vai ter que entrar muita área de pele, porque ele precisa ser mais claro. Agora eu vou fazer a parte mais escura das áreas brancas da cabeça da águia. Se você reparar, essa parte da cabeça da águia, ela costuma ser mais escura. Só que, de novo, não vou entrar com preto ali. O que eu vou fazer? Eu vou vir com o meu Sumi 3 e vou marcar todas as áreas, porque eu sei que as áreas escuras da cabeça dela são mais ou menos ali no meu Sumi 3. Estou marcando toda essa região com o Sumi 3 e, à medida do possível, eu vou escurecer elas com o Sumi 2, provavelmente. Mas antes disso eu vou fazer uma cama nela toda, eu vou colocar uma base aqui de Sumi 3. Esses movimentos de penas nada mais são do que ondas, né? Ondulações. Você só precisa treinar para ter a precisão de fazer esses movimentos sem tremer. Essa é uma parte muito importante.
Agora, antes de fazer toda a parte clara, eu vou fazer o preto puro de baixo, porque já vai me dar uma noção real aqui do próximo tom e de quanto eu preciso fechar nessa área. É muito bom você fazer as áreas escuras antes disso. Agora sim, tenho minha referência, posso fechar toda a área da sombra para saber com segurança onde eu estou fechando, onde eu estou deixando luz. Agora essa mão é extensa, né? Os movimentos se repetem, você só precisa analisar aonde entram os tons claros. Nessa região aqui onde começa a ficar mais claro, é a hora de você prestar muita atenção para você não fechar muito ali a cabeça da águia. Eu estou vindo com o som 4, fazendo a primeira camada aí de sombra nas áreas claras. Depois eu venho com um traço ressaltando as penas e dando definição em algumas delas, né? Porque a gente precisa de áreas definidas e áreas com desfoque. Isso é um assunto que eu posso falar em outros vídeos até. Agora essa é a região mais clara da águia, então a gente tem que vir com o Sumi 4 e deixar bastante área de pele mesmo. Só está ressaltando a anatomia dela. A gente consegue dar mais definição aqui com o traço, mas aqui a princípio é só a sombra, bem de leve, na ponta da agulha, e deixar mais área de pele. De novo ressaltando esse movimento em C. E o restante, ondulações. Nessa parte você está fazendo várias ondinhas com a máquina. De novo, precisão é muito importante. Você não pode tremer, tem que estar com a mão bem treinada. Agora sombreando o olho, vindo com um tom mais escuro, sem ser o preto, tá? Não precisa mais jogar preto nisso aí. Agora é só o Sumi 1. Continuo também com um tom mais claro, venho ali com o Sumi 2, para poder fechar e deixar uma área bem pequenininha de luz no olho. E se vocês repararem, eu volto às vezes em alguns lugares, porque é onde eu julgo necessário escurecer um pouquinho mais. De novo, você não precisa jogar o preto ou o tom que você quer exatamente ali na primeira vez que você passa. Então, com calma, primeiro faz a sua base, depois você vê a necessidade de escurecer. Tenta achar alguns tons aí que você tem certeza que seria, no caso, os tons mais escuros. Agora são só correções, terminando aquela parte do bico da águia, da parte de baixo. É importante você fechar toda a área de tom claro. Identifique o tom claro, não deixe muita área de pele, porque senão você não vai conseguir atingir uma profundidade bacana. Muitas áreas claras podem confundir, né? Você pode às vezes deixar muito aberto em algum ponto que é sombra, inteiramente sombra. Se uma parte não tem luz, então não deixe área de pele, porque a área de pele é sinônimo de luz na tatuagem, no preto e cinza. Essa parte é o que eu falei, que eu viria com um traço depois, para poder definir algumas penas do rosto. Eu faço isso na parte de cima também. Por mais que sejam claras, mas precisam de definições. Mas ó, eu troquei a tinta, eu tô indo com o meu Sumi 4, ó, na área de sombra eu boto um Sumi mais escuro. E assim você vai seguindo, aplicando os seus tons da maneira correta. Você vê que ela já está com uma profundidade bem bacana, nada se confunde. A parte do fundo
explicando o motivo do meu fundo não ter sido preto, é basicamente porque a asa da águia já é preta e a parte da perna dela já é preta, então eu não preciso ficar jogando preto em todas as áreas da tatuagem. E é isso, pessoal, eu sou o Gui Santos, aqui do Rio de Janeiro. Vocês podem ver o resultado do fechamento aí do lado. Tem algumas áreas cicatrizando ainda, porque fizemos em dias próximos. Não aconselho fazer isso, mas o meu cliente não tinha tanto tempo. E é isso, pessoal. Qualquer dúvida, pode me mandar mensagem no Instagram. O meu @é Gui Santos Tatu. Até a próxima.